programa IBTV, diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, tem a honra de receber a doutora Ana Paula de Labeta. Que honra! Obrigada. A doutora, ela é fundadora do escritório Labeta Advogados e Associados, uma pessoa muito especial, uma personalidade feminina do mundo jurídico, que realmente essa entrevista estava super esperada, né, doutora? É verdade, é verdade. E hoje conseguimos a agenda, né? Depois de longos anos, conseguimos. Fala um pouquinho como se deu a história da Labeta. A história da Labeta, ela se inicia no momento que eu nunca pensei em fazer direito, mas na verdade eu sou de uma família humilde e nós passamos por uma situação muito difícil e por conta de uma dor. Meus pais foram despejados por conta de uns advogados que atuaram para ele de forma errada e que eu vivi com eles. Eu falei, nunca mais eu quero que ninguém sinta essa dor. E eu falei, eu vou fazer direito, eu vou ser advogada para ajudar o próximo. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Não foi fácil ao longo desses meus... Eu já tenho 47 anos, eu sou casada há 27 anos, tenho 3 filhas. Fiz faculdade, terminei minha faculdade em 98, passei no meu primeiro exame da ordem, grávida da minha primeira filha, que está hoje no 4º ano do Direito na PUC. Ai, que orgulho! Vai seguir os passos da mãe. Super orgulhosa. Mas eu vou falar não foi fácil, não é fácil, mas... recompensador, muito né? recompensante. As coisas que eu tenho visto ao longo desses meus 20 e poucos anos no mundo jurídico, que eu enfrentei como mulher, porque a mulher, infelizmente, no mundo jurídico, ela ainda é muito discriminada. Essa questão que eu ia lhe fazer agora, essa pergunta, fala para nós, doutora, porque eu sei que a senhora é uma pessoa muito ativa nessa área, né, dos direitos das mulheres. Como que a senhora vê a conquista no espaço de trabalho das mulheres, principalmente no segmento jurídico? Olha, hoje eu falo que hoje é uma delícia, porque você despacha com muita juíza mulher, né? Hoje você tem muita mulher no meio jurídico. No começo, quando eu fazia estágio, a mulher era tido como um objeto. Eu já cheguei a ver juiz falar como que ela é, qual é a roupa que ela tá, ela é bonita ou é feia para receber. Então era frustrante, porque você se preparava, estudava e o juiz olhava para sua cara e via se você era bonita, me recebia. Nos escritórios eu era utilizada para despachar porque eu era alta e chamava atenção. Então, isso me frustrou muito, foi uma das coisas que me levou a montar o meu escritório, que eu falei, eu não vou ser usada e eu quero tratar os meus clientes de forma diferente, porque os clientes para mim não é um número, simplesmente eu trato da causa deles como fosse parte da minha vida, que eu acho que o problema deles é importante. Se der alguma coisa errada, eu tenho dificuldade com a palavra não. Isso é realmente uma dificuldade comigo. A palavra não para mim é difícil, isso está na minha personalidade. Então, eu busco a solução, eu tento achar a solução e achar o diferencial. Então, eu sou de brigar mesmo na justiça. Eu dou de tudo para não brigar. Eu sou aquela advogada que entra, vamos tentar... Porque a parte emocional mexe muito com as pessoas. Mas se tiver que brigar, mas se né, tiver doutora? que brigar, eu dou de tudo para não entrar. Mas depois que eu entro, meu filho, para sair é um socorro. Então, isso é importante ver essa sua visão, E a questão que eu vejo hoje da mulher, assim, a grande questão é que a maioria... Eu sou uma pessoa que sou adepta, que eu falo assim para todo mundo, façam direito. Porque eu acho que é uma faculdade que te dá uma amplitude. Com certeza. Para qualquer área, não necessariamente ser advogada, mas você passa a saber os seus direitos, como se colocar como cidadão. Com certeza. Em qualquer lugar, você pode ter uma empresa, você sabe o que você tem que pagar, como que você tem que contratar o seu funcionário, o que você tem, até para dentro da sua casa. Exatamente. É muito diferente, é muito diferente. Agora, o que acontece? A mulher, muitas das vezes, ela se acomoda e fala, mas como que eu vou fazer? Eu tenho filho.
filho não é empecilho, só que tive 3 filhas, não tenho ninguém em São Paulo, morava só eu e meu marido, minhas 3 filhas, tinha gente, eu levava elas para os fóruns, para o meu escritório, sou casada há 27 anos. Isso não é... Não é empecilho. Doutora... Então, quando você quer uma coisa, você tem que ir atrás e não desista, não desista. A mulher não pode desistir. Doutora, isso é muito importante, esse seu depoimento, né? E como personalidade feminina de 2022 pela IBI, qual a sua mensagem final? Não desistam e acreditem e sejam obcecadas pelo seu sonho e acreditem, coloquem sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Nunca, nunca, nunca ele vai faltar na vida de vocês. Depoimento emocionante, que me emocionou também. E é isso que nós precisamos. É emoção, né? Amor e emoção. E que vocês façam a diferença. Colocar emoção naquilo que faz. Façam a diferença, que o ser humano precisa ser diferente, ter mais amor. Doutora, foi um prazer recebê-la. Obrigada. Fica aqui o nosso abraço. Obrigada. O que representa para a senhora esse reconhecimento? Pacientes do centro cirúrgico, o doutor André se viu na necessidade é um orgulho. De todas as assim, que ele aprendeu em um livro intitulado, é uma dor que meus pais passaram há 20 anos atrás e que eu transformei isso num sonho. Isso tudo, né? Sempre digo, por trás de tudo sempre existe uma história. Uma grande dor que eles perderam tudo e eu resolvi ser advogada. E ajudei muita gente a conquistar coisas na vida. Parabéns. Obrigada. Esta semana conversaremos com a doutora Maria Mello, advogada, mãe, e responsável pelo escritório Lamônica e Mello Advogados. Tudo bem, doutora Maria? Tudo bem, graças a Deus. Mãe. Doutora, hoje o escritório ele está focado em qual segmento? Hoje o nosso escritório ele é focado na área tributária. Nós atendemos empresas tanto do segmento urbano quanto no agronegócio, mas sempre focados na questão tributária dessas empresas. A senhora fala na questão urbana, né? Que é a cidade. Sim. E o pessoal do campo também. Sim, sim. Inclusive o nosso escritório hoje, quando nós falamos em crescimento e expansão, é justamente para atendermos clientes do interior de São Paulo, Paraná, que estão relacionados ao agronegócio. Existe uma tributação específica para esse segmento e nós estamos nos especializando nessa área. Então quer dizer que o empresário hoje que trabalha vendendo lá a sua alface, ou que tem lá o pequeno agricultor, o médio agricultor, enfim, quando ele tiver um problema de tributação, ele pode procurar o escritório de vocês? Ele pode, ele na verdade, o produtor rural ou a indústria dentro do agronegócio, por eles estarem longe das grandes cidades, eles até têm dificuldade de saberem que eles têm uma forma diferente de tributação, que se eles estão dentro de um regime tributário diferenciado, eles conseguem economizar dinheiro com isso, mas por estarem afastados dessa realidade, porque muitas vezes quando a gente vai atender um cliente no interior, ele está lá trabalhando, né? Ele está lá junto com os funcionários dele, plantando, colhendo, está no trator. Então, eles estão trabalhando e, às vezes, aquela empresa que assessora eles, aquele escritório que assessora eles, também não tem esse conhecimento. Então, nós estamos levando o nosso conhecimento especializado dentro da tributação no agronegócio para eles no interior. E um aspecto que chama atenção, que hoje a senhora é bem conhecida, né? Que é com relação a quem está na cidade. Existe uma legislação para quem tem hoje uma média, uma grande empresa, enfim, e uma legislação para quem atua no campo? Não, na verdade, não é que existem legislações diferentes, existem benefícios fiscais. Então, por exemplo, a legislação que trata do ICMS dentro do Estado de São Paulo, ele cuida do ICMS dentro do Estado de São Paulo. Mas existem ali artigos específicos para determinados produtos. Dentre esses produtos estão os produtos que são do segmento agronegócio. E ali ele fala, olha, no agronegócio a tributação do ICMS, dependendo da situação, vai ter uma isenção fiscal, uma alíquota zero, alguma coisa assim. Na tributação federal, da mesma forma, ela tributa todo o país de uma única forma,
mas ela traz benefícios fiscais para determinados segmentos. E dentro desses segmentos também tem o agronegócio, que tem benefícios fiscais, porque o agronegócio ele é a base do nosso país, né? Ele Exato. é o carro-chefe do nosso país, é o que sustenta a economia do país muitas vezes. Então, por essa razão, eles têm benefícios fiscais que muitas vezes é desconhecido por eles. E o que levou o escritório a buscar esse nicho? Então, na verdade, assim, quando começou essa busca pelo conhecimento do direito tributário e essa paixão, na verdade, que o direito tributário tem sido algo que a gente tem buscado com muito afinco, com muito amor e estudado bastante sobre isso, nós já tínhamos alguns clientes no interior de São Paulo que eram clientes do nosso escritório, mas que não eram relacionados à tributação. Então, quando nós começamos a atuar dentro do direito tributário, nós identificamos assim, olha, como que fica a tributação desse cliente aqui? Será que tem alguma coisa especial para ele dentro da legislação? E a gente começou a entender e buscar e verificar, olha, esse cliente, se ele tivesse no regime aqui, por exemplo, lucro presumido, ele não estaria pagando o PIS/COFINS nessa alíquota, ele teria uma isenção, assim, um benefício fiscal. E aí a gente começou a apresentar isso para esses clientes e trazer esses clientes para a gente. Isso trouxe um diferencial para o nosso escritório, porque lá eles não têm um serviço assim, não há uma prestação de serviço assim. Possivelmente tenha, mas não chega até eles, porque a gente vai até eles, né? A gente sai daqui do nosso escritório, viaja 400, 500 quilômetros, vai até o chão de fábrica, como a gente diz, conhece a operação do nosso cliente e fala para ele, olha, se você fizer assim, você vai economizar tributo, porque a gente vai fazer isso de uma forma legal, está na lei que você tem esse direito. E com isso nós temos trazido bastante clientes do interior para o nosso escritório aqui na capital. Isso, eu parabenizo, né? Porque hoje a gente sabe que a questão tributária é uma questão muito complexa, né? Muito complicada, e eu tenho um conhecido nosso que ele fala muito sobre isso, que se você não tem uma prevenção, alguém que cuide dessa questão tributária, você acaba sendo sócia do governo, né? Exatamente. E às vezes de uma forma assim que não precisaria, e também há muito receio por parte dos empresários de tratarem dessa questão tributária com esse olhar diferente, porque eles têm medo, eles acham que, olha, se eu fizer isso aqui, se eu pedir esse ressarcimento de imposto que eu paguei a maior, eu vou sofrer uma retaliação por parte do fisco, o fisco vai bater na minha porta e vai me autuar, e não é assim que funciona, é direito. O cliente, às vezes, ele está pagando imposto a mais, porque ele está dentro de um regime tributário que para ele não serve, ele poderia estar dentro de um regime tributário melhor. Às vezes ele tem um benefício fiscal que ele não conhece, entendeu? Então é simplesmente mostrar para ele, olha, de acordo com a legislação você tem esse direito, você não vai ser autuado, porque isso aqui é direito seu. Né? Então, essa também é uma dificuldade da gente, que a gente tem tentado transpassar, tem tentado mudar a mentalidade dos empresários, é justamente para perder esse medo. Perfeito. Conversei com a doutora Maria Mello, tributarista, né? Sempre é muito bom conversar com um profissional, né, dessa qualidade, porque esclarece não só a sociedade, mas principalmente o empresário. Nós já voltamos. Programa IBTV aqui na TV Caras tem a honra de receber o Dr. Derek Camargos. Prazer. Prazer é meu, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre o início dessa carreira brilhante. Legal. Quando eu comecei, eu pensei sempre em fazer emagrecimento, trabalhar com performance esportiva, e esse sempre foi meu foco. Né? Aí, quando a gente começou a crescer um pouquinho mais, eu pensei, precisamos levar isso para mais lugares, né? Dar mais acesso a mais pessoas e tudo mais. E aí foi a época que eu comecei a pensar em abrir outras unidades, né? Não só o Instituto mesmo, que é onde eu trabalho, e aí comecei a pensar em abrir mais unidades, dar mais acesso às pessoas para ter como fazer os protocolos e tudo mais. Aqui no estado de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo. E aqui na capital mesmo. E aí a gente foi abrindo uma clínica, abrimos outra, começou a dar muito certo. E cada vez começamos a atender cada vez mais pacientes e tudo mais. E foi bem bacana. E hoje a gente já conta aí com 9 unidades, né? 9 aqui unidades. Em São Paulo. Em alguns bairros aqui bem estratégicos, né? Para poder atender bastante gente. Sim, e as clínicas têm o seu atendimento, a sua assinatura, obviamente. E quais são as outras especialidades que o senhor atende na tratamentos que a clínica? Tratamentos, geralmente, o principal mesmo, emagrecimento, Tá. performance esportiva, ganho de massa muscular.
mas também tem nutricionista, tem Ótimo. nutrólogo, tem dermatologista. E aí, com esses outros tratamentos, a gente consegue até acompanhar o paciente como um todo. Então, às vezes ele perde um pouquinho de peso e aí precisa fazer algum tratamento estético, porque sobrou um Sim. pouquinho de pele. Então, a gente consegue fazer por completo esse tratamento. Ah, excelente. Hoje são 12 unidades, né? Isso. São 12 unidades total, 9 sendo clínicas mesmo voltadas para esse foco, né? E projetos futuros, expansão. Projetos futuros é chegar em 20 clínicas até 2022, finalzinho de 2022, comecinho de 23. Essa é a meta aqui em São Paulo, né? No Rio de Janeiro a gente já começou, a gente já tem uma empresa lá também, é mais voltada para laboratorial, exames, principalmente foco hormonal, né? E aí as novas clínicas lá no Rio, provavelmente até o fim desse ano, a gente vai abrir 2 clínicas lá. Quais foram os desafios, doutor, que o senhor enfrentou durante a pandemia? A pandemia, ela espantou um pouquinho o pessoal da clínica, né? Porém, à medida que o tempo foi passando, a pandemia foi começando a ficar um pouquinho para trás, voltou com muita força. Os pacientes voltaram com muita gana, porque todo mundo ficou muito em casa. Isso, é isso Ganharam que eu ia muito focar. peso. Exato. E eles ganharam muito peso, acabaram ficando mais sedentários, perderam o ritmo de treino. Então, eles voltaram com muita força. Então, não é incomum você ver alguma das clínicas com uma fila de espera aí de 2, 3 meses. Porque os pacientes voltaram mesmo com muita gana para poder pegar o ritmo de novo, perder peso de novo, ganhar músculo, né? Muitos ficaram sem ir para academia também. E o tempo que se perdeu, né? Com Exato. Tudo. E tem a questão da ansiedade também, né? Também, que é uma coisa que pegou muito na pandemia. A incerteza do emprego, né? Você dorme empregado, acorda, você não sabe o que vai acontecer, todo mundo trabalhando em casa, muita gente não estava acostumada a trabalhar em casa, acabou comendo mais, estava tudo muito mais disponível, né? Então, essa ansiedade pegou muito na pandemia. E a importância de um todo, né? Nós vimos que a questão da saúde e estar em dia com a saúde, como é importante, né, doutor? Sim. Nós podemos perceber, inclusive, com a pandemia, né? Exatamente. Principalmente exames. A gente pensa só em emagrecimento, mas a gente tem que pensar também na saúde do paciente. Sim. Se o colesterol está bom, se o diabetes está controlado e tudo mais. Então, não é só também performance, a estética que conta, né? A gente pensa também na saúde como um todo, né? Claro. Doutor Derek Camargo, qual a sua mensagem final como empreendedor de sucesso? Principalmente, acreditar no seu sonho, trabalhar por ele. Não está dando certo agora, daqui a pouquinho você vai um pouquinho mais, aí você fala, pô, mas não vai. Às vezes você está muito próximo do negócio dar a virada e você conseguir o seu objetivo, ter sucesso e tudo mais, e às vezes a gente parar no finalzinho. Então, não desistir, principalmente. Acredite no seu sonho, batalhe pelo seu sonho, não pelo sonho de outras pessoas. Trabalhe pelo seu mesmo, siga sempre acreditando, acredite no que você é capaz e nunca desista, principalmente. Doutor, esse assunto é um assunto muito importante, né? Que, inclusive, todos os nossos telespectadores têm interesse, que é a questão da saúde. Fica aqui o convite para o senhor voltar, tá? Inclusive, dar dicas aí para o nosso telespectador sobre como cuidar da saúde. Combinadíssimo. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Programa IBTV aqui da TV Caras, volta já. Nosso convidado especial hoje aqui no programa IBTV da TV Caras é o jornalista, apresentador e também empresário Salatiel Araújo. Prazer te receber. Júlia, o prazer é meu estar aqui no seu programa, um programa de alta credibilidade que leva tanta informação e traz tantas pessoas legais e eu estou muito honrado. Eu acompanho o teu trabalho, quero parabenizar pelo teu trabalho, não só como apresentador, mas como profissional da área da assessoria de imprensa. Fala um pouquinho para nós da tua história. Bom, eu estou em São Paulo, há 12 anos, atendendo basicamente médicos e também empresários de diversos segmentos. Eu faço assessoria de imprensa, produção de conteúdo, também sou apresentador, seu colega aqui na Caras. É verdade. E agora eu estou lançando um produto diferenciado, que é uma consultoria voltada para médicos. Uma consultoria em 3 pilares, onde nós ensinamos, ajudamos, na verdade, esses profissionais a construir a autoridade, prova social e fazer um marketing assertivo. Ai, que maravilha, um trabalho bem personalizado, né? Bem personalizado, porque infelizmente hoje o médico, não só o médico, mas outros profissionais, acabam fazendo o que todo mundo faz. E nós criamos, junto com uma equipe de especialistas, essa consultoria em 3 pilares,
para gerar mais engajamento e retorno. E esses médicos são médicos do Brasil, de todo o Brasil, todos os estados brasileiros? Alexandre? Todo o Brasil. Nós trabalhamos com médicos de todo o Brasil. E fala um pouquinho para nós do projeto que você tem aí conosco aqui na casa, na TV Caras. Aqui na Caras eu apresento Nomes Notáveis, onde eu entrevisto pessoas de diversos segmentos e eu exploro histórias, desde a formação, a trajetória, aquilo que a pessoa construiu ao longo da vida e mostramos carreiras de sucesso. Que maravilha. Bom, é um prazer ter você aqui no nosso programa hoje, como nosso convidado. Dizer que o nosso programa tem uma honra, né, em ter um profissional como você aqui na casa, trabalhando conosco, como nosso colega, que nós admiramos muito, muito o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você e toda a sua equipe, né? O prazer é meu e a Julie está convidada também a participar conosco do Nomes Notáveis e contar um pouco também da sua trajetória. Não, vai ser um imenso prazer. Muito obrigada mais uma vez e fica o convite para voltar quando quiser. Julie, eu que agradeço e aguardo em breve a Julie também no Nomes Notáveis. Obrigada. Voltamos já já. Doutora Nássara Mesquita, responsável por deixar as pessoas cada vez mais bonitas. Qual é o segredo? A responsabilidade é muito grande porque é um despertar de alma, um despertar de autoestima e principalmente qualidade de vida. Então o belo ele vai além do que os próprios olhos podem ver. Ele vem através do coração. O que a pessoa sente quando ela está na frente do espelho ao realizar um procedimento estético. Um aluno, quando ele finaliza um curso comigo e ele consegue realizar o procedimento, isso é realmente uma transformação e, de fato, uma transformação de vida. Doutora Nássara, hoje a sociedade ela anda muito introspectiva, né? Então, mas cada vez quer se sentir mais bonita. O que está acontecendo? Eu vejo muito isso, até com a pandemia. A pandemia mostrou muito, as pessoas tiveram muito contato com si mesmo em casa. Então, essa introspecção veio o contato ao mundo, aos filtros do Instagram, do WhatsApp. Então, a partir do momento que elas perceberam que poderiam ficar mais belas, elas procuraram centro de estética para ficarem com a autoestima elevada. Doutora Nássara Mesquita, parabéns pelo sucesso, parabéns pela clínica. Obrigada. Parabéns pela noite, né? Porque a senhora vai ser homenageada. Muito obrigada. É uma honra ser homenageada. Daqui a pouco a gente volta. Eu tenho a honra de receber uma das grandes homenageadas da noite. Ela dispensa apresentações, Arlete Salles. Arlete, que emoção, eu estou arrepiada em entrevistar você. Muita emoção, parabéns. Obrigada. Estou feliz, né, de estar aqui. É bonita a festa, bonito esse espaço lindo, né? Que bom. Eu não conheço ainda o Teatro do Copacabana, já reinaugurado, dizem que é uma beleza de teatro. Hoje é uma noite bonita em que homenageia as mulheres empreendedoras, né? As mulheres empreendedoras e mulheres também da cultura e da área artística, porque vocês fazem história, Arlete. A gente trabalha, eu já trabalho há alguns anos, há muitos anos, né? Com teatro em televisão, teatro no cinema, porque tudo é teatro, né? Acaba que tudo que a gente faz teatro, é o ofício da gente. Em qualquer espaço, a gente está interpretando, a gente está fazendo teatro. E adoro o meu ofício, acho que para mim foi um presente de Deus, porque o meu ofício me coloca num lugar muito bonito na vida. Muito bonito na vida e que marca a vida de muitas pessoas. Então você fez história e, nossa, um legado muito bonito. Muito obrigada. Eu estou realmente feliz aqui de ser uma das homenageadas da noite. Eu recebi o convite com muita alegria, mesmo no meio desse caos que estamos vivendo, de tantas tristezas, mas é impossível não ficar feliz quando você é indicado para um momento desses, né? É importante, Arlete, o reconhecimento no momento desse, né? Que nós precisamos tanto desse afeto, desse reconhecimento e desse carinho, né, do público com você. Sim, isso é muito importante. Finalmente estamos retomando já a vida, com uma certa normalidade. Estamos aqui sem máscara,
tem muita gente, né? Todas as mesas estão ocupadas, estamos aqui tranquilos e isso é uma alegria, já não era sem tempo, né? 2 anos, foi muito tempo, foi um karma longo, que ainda está aí, né? Aproveite a noite é sua. Eu vou aproveitar, obrigada, tá? Beijo grande. Beijo nosso para você. Zezé Polessa, que prazer recebê-la como uma das homenageadas, grandes homenageadas dessa noite, personalidade feminina. Como você se sente? Eu me senti super feliz, assim. Primeiro eu demorei para entender. E depois eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento, assim, de um trabalho que a gente faz mesmo, né, que eu faço. Produzir teatro. É uma coisa toda muito, muito particular, muito pequena, né? Assim, produzo peças pequenas, em geral peças para eu fazer, mas aí isso me dá uma liberdade muito grande, né? De escolher o que eu quero, o que eu estou querendo comunicar, como é que eu estou querendo me expressar naquele momento, produzir de uma maneira que eu acho humana, respeitando uma série de coisas, não pensando só no lucro daquilo, né? E tendo um retorno assim do público, né? Se eu fiz uma coisa bacana ou não, depende da resposta do público. E como foi sempre uma coisa assim que as pessoas receberam muito bem, é muito bom produzir teatro e Zezé, como você vê essa retomada agora, pós-pandemia, né? Que acreditamos que todo o segmento vai voltar à sua normalidade. Como você vê, como que foi todo esse processo durante a pandemia, que a gente sabe que a área artística foi uma das que mais sofreram com tudo isso, né? A gente sofreu com pandemia e com as leis também de incentivo à cultura, né? A gente sofreu com essas duas... Com esses 2 vírus, essas 2 viroses. Mas eu acho que não acabou a pandemia. Eu acho que a gente está num momento de reflexão abertura, também, né? De abertura de uma série de coisas, né? Você poder andar na rua, você poder ver as pessoas, você poder ser visto, você poder sorrir. E trabalhar, né, com mais segurança. A questão da vacina realmente... levou a gente para esse novo momento. Eu acho que novo normal, acho que a gente tem que pensar nisso, porque é um momento também em que a gente pode repensar muita coisa, né? Voltar, porque como eu, por exemplo, fiquei muito quarentenada mesmo, fiquei muito isolada. Eu, por acaso, eu estava fazendo uma peça que parou, estava no início de uma turnê. Eu fiz uma novela pequena, uma participação pequena, então eu fiquei muito isolada. Então eu sinto que é uma volta assim com essa possibilidade de você refletir, de você mudar, porque a gente teve que abandonar uma série de coisas. A gente quer retomar essas coisas? Ou não? Ou deixa quieto lá, porque agora eu quero fazer outras coisas, né? Eu acho que é um momento... E é engraçado que eu li até sobre isso, um estudo que falava de marco temporal, esse momento, que é como se fosse um ano novo, como se fosse seu aniversário, como se fosse o início da primavera, sabe essas datas que você projeta sonhos. E que e essa matéria que eu li, agora eu não vou saber se está muita coisa, mas ela dizia, inclusive, que tem que aproveitar esse momento, que passa. Mas, Zezé, é gratificante ter você aqui como uma das homenageadas e conversar com você. Você é uma pessoa muito tranquila, que passa uma paz, uma tranquilidade. Obrigada. E uma sabedoria. Obrigada. A gente vai aprendendo, né, com a vida, Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres? As mulheres empreendedoras, então... Da área artística e de todas as áreas, né? Porque o empreendedorismo está em todas as áreas. Sim. Eu acho que, assim, já que a gente falou desse momento, né, desse marco temporal, eu acho que é hora de vir com as novidades, de vir com liberdade, né, de realmente começar a empreender, a construir, a criar as coisas que você acredita, né? Claro, a gente quer o retorno do público, a gente quer ser independente, quer sobreviver,
né? Isso tudo faz parte, mas essa que nos mova seja sempre uma coisa própria, né? Singular, pessoal, com liberdade, né? Zezé, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada. Para a sua empresa, especial para o senhor. Esse prêmio ele representa o esforço de muitas pessoas, de uma equipe muito empenhada que veste a camisa, de pessoas que acreditam num mundo melhor, que acreditam que a gente consegue transformar o país que a gente vive e consegue ser feliz também trabalhando. Parabéns! Perfeito. Para nós é uma grande satisfação estar conversando com empresária, mulher, mestre, língua de sinais, Libras, senhora Vânia Rosa da Silva. Tudo bem, senhora Vânia? Tudo bem, boa tarde para todos. Senhora Vânia, nos conte um pouco da história da Vânia Consultoria. Como é que tudo surgiu? Porque a senhora levanta uma das bandeiras mais importantes hoje da sociedade. Então, a minha história é antiga. Começou em 1990, quando eu descobri que meu marido era deficiente auditivo. E daí, no ano seguinte, eu entrei num curso de Libras básico. Naquela época, apenas um lugar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que oferecia esse curso. Só que como eu comecei a ter vários conhecidos surdos, eu fiquei pensando como é a vida deles, porque o marido tinha família, tinha trabalho, tinha ensino médio, tinha curso técnico, estava trabalhando, estava tudo certo. E as outras pessoas? E ele não usava língua de sinais. Então, despertou em mim um desejo de fazer parte dessa comunidade, a qual ele não fazia parte. Porque ele estava lá junto com os ouvintes, nós falamos, né? Quem não tem deficiência auditiva vive no mundo dos ouvintes, e ele tinha um problema auditivo. E foi aí que eu me apaixonei pela língua de sinais. Então, em 2007, a Vânia Consultoria surge. Até então, em 1990, eu já comecei a trabalhar como intérprete da língua de sinais através da Federação Nacional de Integração dos Surdos e não parei mais. E até no ano de 2007, eu já tinha constituído uma empresa que tinha o objetivo de fazer a tradução e interpretação de Libras. Até então era só isso. Só que eu comecei a perceber que dentro das empresas não tinha acessibilidade, não tinha suporte técnico. Então, a Vânia Consultoria ela surge enquanto companhia LTDA, agregando outros profissionais que viessem a contribuir com esse suporte técnico para o pessoal que contrata, recruta e acompanha. Por que eu fiz isso? Porque, seguidas vezes, as pessoas me contratavam para fazer a entrevista, recrutamento e seleção, e essa pessoa surda, dali a 3, 4 meses, 1 ano no máximo, ela estava de novo lá no banco para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E eu ficava me perguntando, por que ele voltou de novo aqui? O que eles diziam? Não tivemos suporte, não sei por que eu fui para a rua. O surdo não era informado das suas atribuições e dos seus direitos, consequentemente, ele saía dessa empresa e começava tudo de novo. Então, eu comecei... Não, o interessante é que a criação da empresa, as empresas normalmente surgem de um sonho ou de uma necessidade. No seu caso, a empresa acaba surgindo de uma necessidade, né? E quais são os serviços que hoje são oferecidos pela consultoria? Então, vi a necessidade, então, de treinar as pessoas que trabalham com essas pessoas, que são gestores, colaboradores, RH, e até mesmo a própria família, né? Treinando em língua de sinais. Então, esse serviço é ofertado em company, né? Eu vou até a empresa e ofertamos. Agora tem algumas empresas que estão pedindo online também, para que a gente possa atender o funcionário ou na entrada dele, ou aquele que já está no quadro funcional e nunca teve acesso à informação na sua língua. Diante disso, então, nós treinamos todas as pessoas, desde o médico do trabalho, a segurança, o pessoal que entrega a alimentação, a refeição para essas pessoas, para que todos possam se comunicar com os surdos. E quais os treinamentos que hoje a senhora se destaca e por que a sua empresa, né, ela se diferencia de uma empresa de tradução e interpretação? Então, no início eu era apenas uma empresa de tradução e interpretação, onde qualquer órgão público, qualquer evento,
me solicitavam um orçamento, um serviço, e eu ia até lá com alguns colaboradores, onde nós prestávamos serviço de tradução e interpretação. Hoje, a gente treina as pessoas também para que sejam intérpretes, para que tenham a Libras como comunicação, e principalmente um treinamento direcionado para as pessoas que atendem a empresa, mas normalmente não têm contato com o surdo, que são os donos das empresas, os líderes. Aquelas pessoas que, em geral, eles estão viajando, abrindo negócios, mas não sabem que tem a pessoa com deficiência ali. Então, a ideia é sensibilizá-los e normatizá-los. Existe uma legislação, mas também temos que ter um desejo e um programa de acompanhamento sempre, sempre. Não dá simplesmente para colocá-los no mercado de trabalho, treiná-los e achar que eles vão ficar sem comunicação lá. Eles não vão ficar. Então, a Vânia Consultoria surge para dar esse suporte permanente para essas empresas. Perfeito, senhora Vânia. O assunto ele é muito amplo, ele é fascinante, né? Conforme eu tinha dito antes, a sociedade tem que se envolver, né? Os governos, enfim, de um modo geral, porque é um problema hoje que nós vivemos. E eu espero, né, que a senhora possa voltar, nós já combinamos, inclusive, da senhora participar em outros programas e contar um pouco mais sobre o seu trabalho, contar sobre a empresa, né, e manter essa bandeira sempre alta, né, para que a gente possa cada vez mais trazer profissionais com a sua capacidade, né, que possam colaborar com essa causa. Ok? Obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.